Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 26 e 27 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Você já viveu alguma situação que você não sabia o que fazer? Talvez esteja vivendo agora, né? Você está vivendo algo que você não sabe nem como orar. Já passou por isso? Você fala, meu Deus, o que eu peço? Como é que eu ajo? Qual a decisão que eu tomo? E a razão disso, da gente ter esse sentimento, é porque nós somos humanos. Nós somos fracos, a gente sabe que as decisões da vida têm consequências. Mas muitas vezes a gente não sabe o que vem no futuro, é verdade ou não? Dá uma certa insegurança, não dá? Se eu tomar essa decisão, o que vai determinar a minha vida? E se eu tomar aquela? Pois eu quero te dizer hoje, que a Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, o Espírito Santo é o nosso ajudador. E a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Diga para a pessoa do teu lado aí, todo mundo tem as suas fraquezas, mas nós temos um que é todo poderoso, que intercede por nós. Você pode aplaudir o Senhor? O capítulo 8 de Romanos inteiro é um capítulo que exalta a pessoa do Espírito Santo. Depois você vai ler lá em casa e vai meditar sobre esse capítulo. Eu vou passar rapidamente por alguns versículos, mas eu vou depois refletir mais a respeito da intercessão do Espírito pela nossa vida. O versículo 2 nos fala que a lei do Espírito Santo é uma lei de vida em Jesus Cristo, e ela nos liberta do pecado e da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele vai produzindo uma morte paulatina, gradativa, até a morte definitiva espiritual. Mas a Bíblia diz que a lei do Espírito Santo na nossa vida, em Cristo, nos liberta daquela lei do pecado e da morte. O versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 4 diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, mesmo sendo feito de carne e osso e tendo fraquezas, nós podemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. O versículo 6 diz assim, porque o penhor da carne, para onde a carne pende, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Vejam como Paulo está claramente enaltecendo a atuação do Espírito Santo. No versículo 11 ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Tem momentos na vida da gente que a gente está triste, abatido, até querendo desistir da vida. E aí, do nada, vem uma força, uma vontade de sobreviver, de se levantar, de dar a volta por cima. Essa é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. O versículo 14 a 16 nos falam também algo tremendo sobre o Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Diga assim, temor não vem de Deus. Mas recebeste o espírito de adoção, diga eu sou filho de Deus. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica para paizinho, para papai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Amém? Versículo 23 diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto está dizendo que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente começa a ter um desejo de passar pela redenção plena na nossa vida, que não vai acontecer aqui, mas vai acontecer um dia, ou que fomos arrebatados, ou que fomos para a glória na presença de Deus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: você tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para te ajudar dentro da sua fraqueza, dentro do seu espírito, a vencer. Amém? Então eu quero agora, a partir de agora, falar de algumas implicações dessa intercessão. Porque o texto diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Quantos aqui já se sentiram assim, sem saber como orar? Deixa eu fazer uma pergunta, tem coisas que você sabe como orar? Sim ou não? Não tem nada, você não sabe, por exemplo, que você deve orar por santidade? Você não sabe que você deve orar para obedecer à vontade de Deus? Sabe ou não sabe? Então tem coisas que você não precisa que o Espírito te diga, olha, ore por isso, porque são coisas claras na tua vida. Quantos aqui sabem que precisam perdoar? Quantos aqui sabem que precisam amar? Não é? Então se você sabe, o Espírito Santo até intercede por você nessas áreas. Mas a Bíblia diz que existem áreas da vida da gente que a gente não sabe orar como convém. Por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira. Uma porta não se abre. Aí surge para você um negócio. E você acha que aquele negócio necessariamente será a resposta para você. Mas e se não for? E se for uma cilada? E se for um fosso que você vai cair? Diga para a pessoa ao teu lado, é para isso que o Espírito Santo está aí. Para interceder por aquilo que nós não sabemos como orar. Amém? Que coisas são essas? O texto diz que são coisas concernentes às nossas fraquezas. Quantos aqui sabem que você tem fraqueza na sua vida? Agora, o que é fraqueza na Bíblia? Na Bíblia, no Novo Testamento, há algumas coisas que a Bíblia chama de fraquezas. Em primeiro lugar, são coisas concernentes à natureza humana. Romanos 6,19 diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aqui fraqueza fala literalmente de uma incapacidade da carne de andar em santidade. É incrível hoje como tem gente vivendo presa, escrava, por imoralidade, por prostituição, por internet. É muita gente que fala. Tem gente que escreve para mim pelo Facebook, pastor, ore por mim, eu não consigo me livrar da pornografia na internet. E eu quero te dizer, querido, você não vai vencer sozinho. Se você lutar sozinho, você vai perder. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo é aquele que te assiste nessa fraqueza. Quantos querem ser livres do poder do pecado na sua vida? Eu quero declarar para você, você não tem que lutar sozinho. Você tem um Espírito de Deus que pode te ajudar a vencer. Amém? Tem gente que fica olhando para a minha cara assim e fala, muda, fala de outra coisa, porque essa não é o meu problema. Mas vocês não sabem o quanta gente luta com isso. Então tem que falar mesmo. Mas a Bíblia diz também que fraqueza, no Novo Testamento, pode ser adversidade. Lucas capítulo 5, versículo 15 diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. A palavra
no texto original, a enfermidade aqui, é astenia. É literalmente fraqueza. Você já viu alguém dizer para você, olha, você tem miastenia grave? É uma doença que dá nos músculos e a pessoa então não consegue firmar, porque astenia é fraqueza. Uma fraqueza muscular. Ou seja, a Bíblia também diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas enfermidades. Amém? Se você estiver enfermo aqui, querido, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Peça para o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. Amém? Às vezes, Ele vai te dar força para enfrentar aquela enfermidade. Às vezes, Ele vai te curar da enfermidade. Mas uma coisa é certa, você não tem que passar por isso sozinho. Diga para a pessoa do teu lado, o Espírito de Deus habita em você. Você não tem que enfrentar as suas fraquezas sozinho. Amém? Mas eu quero dizer também que pode significar uma adversidade na vida, algo exterior a você. 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, diz assim. Aqui é Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia chama de espinho na carne. Aliás, ele diz que era um espinho na carne, mas ninguém sabe exatamente o que é. Alguns acham que Paulo tinha alguma luta na sua alma. Talvez uma luta contra a imoralidade. Outros acham que Paulo tinha uma enfermidade. Literalmente ele tinha um problema de vista. Outros acham que o problema que ele tinha era a perseguição dos fariseus, que não largavam dele. Onde ele ia, tinha alguém se levantando para jogar pedra nele, para persegui-lo. E Paulo ora a Deus para que Deus o livre daquilo. Então o texto diz que a resposta de Deus foi: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse é um dos maiores paradoxos, né? Porque ninguém acha que a fraqueza pode produzir algo de bom. Mas o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o contrário. É como se Deus estivesse falando para ele, ó, eu não vou tirar o teu problema. O que eu vou tirar é a tua incredulidade. Eu vou te mostrar que através desse problema eu vou fazer você uma pessoa melhor. Uma pessoa mais forte. E quando ele começou a compreender aquilo, o que aconteceu com Paulo? Ele começou a se alegrar. Ou seja, Deus não mudou a circunstância. Deus mudou Paulo. A maneira como Paulo passou a ver a circunstância. E eu quero te dizer, querido, que Deus é bom. Nada que acontece na sua vida é porque Ele é mau ou porque Ele está querendo te bater, te disciplinar, detonar com você. Até mesmo quando nós passamos por injúrias, por tribulações, por perseguições, até mesmo quando nós nos sentimos fracos, a Bíblia nos garante que o que Deus está fazendo conosco é nos tornar pessoas mais fortes, melhores. E necessariamente Ele não vai tirar aquele problema. O que Ele vai fazer é te fortalecer. Eu vou dar um exemplo mais uma vez aqui de mim. Músculo que não trabalha, amolece. Vem cá, Carlão. Quero perguntar para o Carlão se ele adquiriu esse corpo aqui dormindo. De forma alguma, 4 vezes por semana, treinando. Irmãos, ele treina 4 vezes por semana e eu como 7 vezes por semana. E não treino nenhum dia. Só... O que acontece? O que você não gasta, acumula, né? É isso mesmo. Podia acumular no braço, né? Mas acumula sempre na barriga, não sei porquê.
A tribulação, ela faz isso. Quando o indivíduo vai fazer um levantamento de peso, aquele peso é algo que lhe pressiona para baixo, não é? Só que o músculo reage em relação àquela pressão, e depois de um tempo, aquele peso se torna leve, porque o músculo cresceu. Diga para a pessoa do teu lado, o Espírito Santo muitas vezes não vai tirar o peso da sua vida. Ele vai aumentar a sua força para carregá-lo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. E Paulo declarou isso, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Sabe, nós não entendemos muitas vezes o propósito de Deus. Quando Ele permite que a gente passe por fraquezas, por enfermidades, por adversidades. Às vezes a gente não sabe nem como orar. E é nessa hora que o Espírito Santo nos ajuda. Paulo entende essa situação quando ele escreve lá Filipenses, capítulo 1, versos 22 a 24. Ele diz assim. Aqui você vê claramente o apóstolo Paulo diante de uma situação em que ele está em dúvida. O que é o melhor para a vida dele? Se ele quer morrer para estar com Cristo ou ficar com os irmãos. Ele diz assim: entretanto, se eu viver na carne, ou seja, se estar vivo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Se tinha uma coisa que Paulo não tinha dúvida, é da vida eterna. Jesus apareceu para ele quando ele estava indo para Damasco. Então, Paulo sabia que essa vida aqui era só uma passagem, que tinha muito mais depois daqui. E por causa dessa consciência, às vezes ele tinha vontade de antecipar tudo, falar, deixa eu ir embora, essa vida aqui é muita luta. Já sentiu assim às vezes? Deus me leva porque eu não aguento mais essa luta, não é? Paulo tinha esse desejo, mas ele dizia, ao mesmo tempo, eu sei que eu sou importante para vocês, e por isso eu sei que eu tenho que ficar, mas eu não sei como orar. Como é que a gente faz numa hora dessa? A gente deixa o Espírito Santo orar por nós, porque a Bíblia diz que Ele ora segundo a vontade de Deus. Diga para a pessoa do teu lado, a tua segurança é que quando você não sabe como orar, quando você não sabe o que é melhor para a tua vida, Deus sabe e Ele vai fazer acontecer. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Uma outra situação também é que às vezes o próprio Deus permite que você entre naquilo que aparentemente é uma roubada. Aquilo que aparentemente é uma situação difícil. E Deus permite, Ele não te livra. E aí a resposta imediata da gente é querer fugir. Quantos aqui já quiseram fugir de um problema, de uma situação? Evitar, não ter que enfrentar, não ter que lidar. A gente vê que a Bíblia fala de homens muito abençoados também que quiseram fugir. Por exemplo, Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Quando o faraó descobre que Moisés matou um egípcio, faraó quis matar Moisés. O que Moisés fez? Fugiu. Mas o mesmo Moisés que fugiu, a Bíblia diz que num momento depois, 40 anos depois, ele permaneceu. Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nós estamos falando aqui de um hiato de 40 anos. Na primeira vez que o faraó descobre, Moisés foge para Midian.
Mas quando Deus o chama 40 anos depois, para ir libertar o Egito, ele vai, enfrenta o faraó, e depois da 10ª praga, depois que o trabalho estava completo, a Bíblia diz que pela fé, ele foi embora do Egito, porque tinha que ir, não porque tinha medo de faraó. Amém? Eu quero declarar na sua vida, querido, até quando você está enfrentando uma situação que você está amedrontado, porque você não sabe qual é o resultado dela, eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que age na tua vida, para que você vença este medo, e enfrente ele, e fique perseverante, porque Deus é bom, e Ele fortalece a tua vida, através da tribulação. Amém? Glória a Deus. Segundo homem de fé, que a Bíblia fala também, que passou por isso, por vontade de fugir dos problemas, foi Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 19, versículo 12, diz assim: então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical é filha do rei Saul. Portanto, Davi era o genro de Saul. E Saul queria matar Davi, por medo, por ciúme. E a Bíblia diz que Mical, a filha do rei Saul, fez com que ele fugisse. E ele fugiu, amedrontado. Mas o mesmo Davi, numa outra oportunidade, não teve medo de Saul. Abra lá, 1 Samuel 24, 8. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se, Davi fez-lhe reverência com o rosto em terra. Nesse texto, Saul está dentro de uma caverna, ele foi para lá para aliviar o ventre, literalmente para usar como latrina. E acabou dormindo. E Davi passa ali, corta a orla da roupa de Saul e depois chama Saul. E Saul então, quando se levanta, ele sabe literalmente que Davi preservou a sua vida. Olhe para a pessoa do teu lado. Deus é aquele que te fortalece. Amém, queridos? Davi estava cara a cara com Saul, mas agora não com medo, agora dizendo: não te matei porque eu não quis, porque eu tive próximo de fazer isso. Eu quero declarar para você, às vezes o inimigo se levanta contra a tua vida, e você fica amedrontado com aquilo que ele te apresenta. Mas quando o Espírito Santo ajuda você, intercede por você, trabalha na tua vida, você vai olhar para o diabo e vai dizer assim: você não tem poder sobre a minha vida, porque quem cuida de mim é o meu Senhor. Amém? Então sai da minha vida, vai de reto, porque Deus é comigo. Amém? O apóstolo Paulo também passou por isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 33, a Bíblia diz: mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Quando ele se converte, ele começa a falar de Cristo, os judeus ficam tão irados contra ele que querem matá-lo. E o único jeito que ele teve para fugir foi por um cesto. Durante a noite desceram numa grande muralha e ele fugiu. Mas o mesmo apóstolo fujão muda a atitude. Certa vez ele recebe lá em Atos capítulo 20, 22 a 23, a revelação de que ele ia enfrentar um monte de perseguições na vida. Mas ele não se desvia do seu caminho por causa disso. Ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá lá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo está dizendo: ó, eu não sei o que vai me acontecer lá. A única coisa que o Espírito me falou, que por onde eu passar vai ter perseguição e cadeia. O indivíduo desse está com medo?
não está com medo. Queridos, o Espírito Santo faz isso na tua vida. Saiba de uma coisa, não tem como evitar passar por lutas. Não tem como evitar, o mundo é assim, o mundo tem tribulações, o mundo tem dificuldades, o mundo tem enfermidade, o mundo tem perseguição, o mundo tem lutas. Mas o que Deus está dizendo aqui, que você não está sozinho, que o Espírito Santo está com você e vai te ajudar. E quando você sair dessa, você vai sair melhor, mais forte, mais preparado. Amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo que a gente tem algumas aplicações muito lindas nesse texto que fala da ajuda do Espírito Santo. A primeira aplicação, a gente não tem que saber a vontade de Deus para todas as coisas. Você ouviu o que eu disse? Tem gente que tem que saber de tudo. A Lilian, como é uma intercessora, ela fica desesperada quando Deus não fala com ela alguma coisa. Ela chega para mim e fala: Deus já te falou alguma coisa? Eu falei: não. Mas e aí, você não está ansioso? Não. Por que não? Não importa o que vai acontecer, Deus é bom. Deus tem o melhor para mim. Querido, saiba de uma coisa, você não tem que saber o que vai acontecer amanhã. A Bíblia não te dá esse peso de você ter que saber o que vai acontecer amanhã. A Bíblia te diz que mesmo que você não saiba, você tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É o mesmo capítulo, é a sequência desse texto. Você não tem que saber, o que você tem que saber é que Deus cuida de você. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: Deus cuida de você. De que você não souber o que vai acontecer, glorifique a Deus. Para quê? Por isso que Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. Tem gente que fica antecipando guerra. Mas e se? Mas e se, querido? Deixa cada dia apresentar para você a guerra. O que Deus está dizendo é que eu estou com você. Você não vai lutar sozinho. Eu vou te fortalecer, eu vou interceder por você, até nas suas fraquezas. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. A segunda conclusão que eu quero que a gente reflita é que nas nossas fraquezas, diga: eu tenho fraquezas, nós não estamos sendo observados. Diga: nós não estamos sendo observados, nós estamos sendo ajudados. A Bíblia não está dizendo que Deus está procurando defeito em você. Ele conhece todos. A Bíblia não está dizendo que o Espírito Santo vai ficar lá: agora eu quero ver, peguei. Esse é o trabalho do acusador, do diabo. A Bíblia diz que ele conhece todas as suas fraquezas e nelas ele intercede por você, não contra você. Diga para a pessoa do teu lado: Deus que habita em você não está aí para te acusar, mas está aí para lutar por você. A terceira conclusão que eu quero tirar aqui é que o trabalho de Deus em nossas vidas não depende daquilo que entendemos e tampouco daquilo que falamos. Quando a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém, o Espírito vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: inexprimível. Diga assim: você não entende qual é o conteúdo e tampouco entende qual é a fala dele. Você só está lá sendo um canal e ele está intercedendo. Você começa a orar em língua, você fala: eu não sei bulhufas o que eu estou orando, mas o Espírito Santo sabe o que ele está orando pela tua vida, a teu favor, para que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você não tem que compreender todas as coisas e nem orar certo. Às vezes, se Deus fosse fazer tudo que a gente pede em oração, misericórdia, ia dar muita coisa errada, viu? Quarta conclusão que eu quero fazer por você:
Diga: o Espírito Santo nunca vai orar contra você, mas vai orar por você. A Bíblia diz que Ele intercede dentro de você ao Pai. Não é lindo isso, irmãos? Isso é para que a gente que passe pelas lutas da vida tenha tranquilidade. Porque o acusador, quando você passa por uma luta, ele vem e diz: você está assim por causa disso. É verdade ou não? E ele sempre vai encontrar alguma coisa na tua vida para te acusar, porque ninguém é perfeito aqui. Tem alguém perfeito aqui? Então ele vai sempre botar o dedo lá naquele teu erro, vai dizer: está vendo? Você está passando por isso por causa disso. Mas a Bíblia está dizendo que esse não é o trabalho do Espírito. Essa voz, querido, de sina, não vem de Deus. Essa é a voz do acusador. A Bíblia diz que ele intercede, ele está pedindo por você, na sua fraqueza. A voz do Espírito nunca será contra você, mas por você. E a quinta e última conclusão, que eu acho a mais linda de todas, diga assim: e Deus ouve a oração do Espírito Santo. Quando a gente pede, Deus pode falar: essa não vai dar para eu falar assim. Mas quando o Espírito Santo pede, intercede, Deus fala assim. Sabe por quê? Olha o que o versículo 27 diz. Eu vou ler de novo o texto 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Diga: eu tenho fraqueza, mas eu tenho alguém forte me ajudando. Porque não sabemos orar como convém. Diga: eu não sei orar como convém, mas o Espírito sabe. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E olha que lindo isso. E aquele que sonda os corações, quem é esse? Deus. Sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele vai fazer uma oração por você segundo a vontade de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai falar sim. Deus vai falar sim. Então, queridos, sabe o que nós precisamos, na verdade? Orar mais. Estar mais na presença de Deus. Deixar o Espírito interceder por nós. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu posso te garantir que Deus é bom. Às vezes aquilo que você acha que é o melhor é o pior para a tua vida. Às vezes aquilo é o que vai te desviar da vontade de Deus. O que Deus está dizendo para você é que jamais Ele, como Pai, vai te colocar numa roubada para te destruir. Ao contrário, Ele permite que você passe pelo fogo, mas você não vai ser destruído pelo fogo. Ele permite que você passe pelas águas, mas você não vai submergir. Amém? Ele quer que você saiba, naquele momento que você quer fugir do problema, Ele quer te ajudar a enfrentar o problema e vencer o problema, para a honra e glória a Deus. E a sequência do versículo 28 é: porque todas as coisas, todas essas, até as nossas fraquezas, até as circunstâncias adversas, até as nossas lutas, até quando a gente tropeça e cai, todas as coisas cooperam. Eu gosto dessa palavra no grego, que a gente usa no português também. Cooperar no grego é literalmente sinergia. O que é sinergia? Isso é uma palavra muito utilizada, né, no mundo corporativo. O que é sinergia? Ergon é trabalho. Erguia é trabalho. Sine é uma preposição que significa com. É um trabalho conjunto. Dentro de uma igreja, o que é uma sinergia? Todos os departamentos trabalhando juntos. Sim ou não? Quando todo mundo trabalha junto, o que acontece? Você tem um bom resultado. E a Bíblia está dizendo que todas essas coisas trabalham e cooperam. Trabalham juntamente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Querido, você não está sozinho.
O destino da tua vida está nas mãos do teu pai. E ele é pai. Você que é pai, sabe que você seria capaz de entrar na frente de uma bala por causa de um filho, sim ou não? Que dirá o Pai Celeste? Se nós que somos humanos, somos capazes de fazer o melhor para os nossos filhos, que dirá o Pai Celeste? A gente precisa saber lidar com o Espírito Santo como uma pessoa. Adorar o Espírito Santo. Precisamos aprender a nos render a Ele. Descansar. Entregar os nossos problemas, os nossos fardos, os nossos medos. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A tarefa que eu vou te dar hoje é chegar em casa e ler Romanos 8. Para mim esse é o capítulo mais lindo do Novo Testamento. Porque depois ele começa a falar das lutas todas, né? Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem principados, nem potestades, nem o perigo, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quem conhece a Deus, sabe que Deus tem o melhor para a tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora, meu querido. E você vai deixar Deus falar com você. Eu não sei qual é o problema, a luta, a dificuldade que você está passando. Mas Ele sabe. Eu sei que talvez você não conheça, não saiba qual é a melhor decisão que você vai tomar. E que eu quero te dizer, fale para o Espírito Santo. Espírito Santo, não me deixe errar. Eu não sei como fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei quando fazer. Mas eu quero te pedir que o Senhor não me deixe errar. Se eu for errar, se eu for tomar a decisão errada, se eu for entrar por um caminho que vai me trazer morte, me livra dele. Fala comigo. E deixa Ele interceder pela sua vida. Se você já recebeu o dom de línguas, ore em línguas. Comece a orar, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa Ele interceder por você. Mas mesmo que você ainda não fale em línguas, você ainda assim pode orar no Espírito. Ainda assim você pode deixar, nos momentos que você estiver passando a maior luta da sua vida, entregue para Ele. Não tenha medo, querido, o medo não vem de Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Você não precisa temer o futuro. Deus cuida de você. Pai, eu quero te agradecer, porque a nossa vida não está destinada ao fracasso. Porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para entrar em nós, para estar cuidando de nós. Ele nos selou para nos proteger, para nos guardar, ó Deus. E eu quero te agradecer, Pai, até quando erramos, Ele é gracioso para nos convencer e nos levar ao arrependimento. Eu quero te adorar, Espírito Santo, porque somente através da Tua atuação nós podemos vencer as nossas fraquezas, vencer, ó Deus, os pecados da carne, vencer, ó Deus, os desmandos da vida. Senhor, o espírito de engano atua nesses dias, mas o Espírito da verdade é aquele que habita em nós. Por isso nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, os nossos problemas, as nossas ansiedades, entregamos ao Senhor e te pedimos, Espírito, ajuda-nos a vencer o temor. Nós escolhemos confiar, a duvidar. Nós escolhemos depender de Ti, a fazer coisas que o Senhor não nos manda fazer. Colocamos, Senhor, a nossa vida pessoal, a nossa família, a nossa vida profissional, a nossa saúde diante de Ti. E nós Te reverenciamos, e nós Te adoramos, porque cremos no Teu cuidado por nós. Agora ore comigo assim, diga: Senhor meu Deus, eu Te agradeço pelo Espírito Santo, o meu ajudador.
pela tua promessa de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu te amo, meu Deus. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor, para a honra e glória do teu nome. Feche seus olhos também. Você que está me vendo também pela internet, faça essa oração ao Senhor. Diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus problemas. Eu entrego os meus medos. E eu te peço, Senhor, dirige-me. Intercede, ó Deus, pela minha vida. Hoje eu entendi que o meu futuro não depende dos meus acertos, mas depende de Ti. Eu quero me esforçar para fazer o melhor, mas é muito bom saber que mesmo quando eu erro, o Senhor me corrige e me traz de volta para a rota. O Senhor é o pastor que busca a ovelha perdida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que me marcou e que me ama e que me selou com Teu Espírito Santo. Obrigado pelos testemunhos de homens de Deus que temeram, mas que foram transformados em homens intrépidos e corajosos. Eu sei que o Senhor está fazendo isso na minha alma, e eu vou glorificar o Teu nome por isso. Amém.